Imagine acordar em um dia comum e perceber que o mundo ao seu redor não faz mais sentido. Pessoas que você conhecia parecem ter perdido qualquer ligação com a razão, com o pensamento crítico ou até mesmo com o senso mais básico de realidade. Não se trata de um sonho estranho ou de um devaneio noturno, é a realidade nua e crua. E você, diante disso, começa a se perguntar: será que o problema está em você ou em todos os outros? Esse é o ponto de partida para entender um fenômeno que acompanha a humanidade há séculos: a psicose coletiva. Um estado em que multidões inteiras mergulham em ilusões, crenças distorcidas e comportamentos irracionais, como se fossem conduzidas por uma hipnose invisível. E o mais assustador, a maioria sequer percebe o que está acontecendo. Ao longo da história, impérios não caíram apenas por inimigos externos, mas pelo enfraquecimento interno, causado por ideias insanas aceitas como verdade absoluta. Filósofos, psicólogos e cientistas já alertavam para isso. Quando a mente perde sua base de sentido, torna-se vulnerável à manipulação em massa. Carl Jung já dizia que quando o indivíduo não encontra significado dentro de si, procura desesperadamente um lugar no grupo. E o grupo, muitas vezes, se move pelo medo, pela propaganda e pela necessidade de se sentir pertencente, mesmo que isso custe a verdade. Hoje, basta observar como as pessoas repetem slogans sem refletir, defendem narrativas sem pesquisar e atacam quem ousa questionar. Será que isso é evolução ou é um sinal de colapso mental e espiritual? Gustave Le Bon, em sua obra sobre o comportamento das multidões, descreveu algo inquietante. Quando inserido em um grupo, o indivíduo perde responsabilidade pessoal e clareza de pensamento. O que resta é uma criança emocional, facilmente manipulável, reativa e pronta a obedecer. Essa infantilização coletiva abre espaço para que vozes de autoridade ditem o que é certo ou errado, sem espaço para reflexão. A psicose em massa não é apenas um conceito acadêmico. Ela se manifesta quando pessoas deixam de pensar por si mesmas e passam a terceirizar sua visão de mundo para líderes, mídias e tendências. Nesse cenário, a independência mental é substituída por obediência, e quando o medo entra em cena, tudo se intensifica. O medo é o combustível da irracionalidade coletiva. Ele já foi usado em guerras religiosas, em regimes políticos autoritários, em crises econômicas e até em pânicos de saúde. Em todos os casos, a lógica foi sufocada para dar lugar à histeria e ao controle. O mais perturbador é que, quando uma sociedade mergulha nesse transe coletivo, quem enxerga com clareza é rotulado como louco ou inimigo. A inversão é brutal. A verdade passa a ser vista como ameaça, e o silêncio parece mais seguro do que a coragem de falar. Antes de seguirmos, quero ouvir você. Comente aí embaixo a frase: prefiro a verdade ao conforto. Quero saber quantos aqui ainda têm coragem de se posicionar. O primeiro passo para escapar dessa armadilha coletiva é perceber que ela existe. Como disse Jung, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Em outras palavras, se não reconhecemos as forças que moldam nossa mente, permanecemos escravos delas. A psicose coletiva se alimenta do silêncio, da passividade e da conformidade. Ela cresce quando deixamos de fazer perguntas e aceitamos respostas prontas, mesmo que elas não façam sentido. Não é ignorância, mas uma fuga intencional da realidade. Afinal, questionar dá trabalho e pode trazer rejeição, enquanto repetir o que a maioria diz garante pertencimento. Lembre-se de alguma situação em que você discordou de todos à sua volta. Talvez numa sala de aula, assistindo às notícias,
ou em uma discussão entre amigos. Algo dentro de você dizia: isso não está certo. Mas mesmo assim, você se calou para evitar julgamento, ou então falou e pagou o preço. Esse instante, por menor que pareça, é um reflexo de como a pressão social silencia verdades internas. O ser humano não busca apenas sobrevivência física, mas também aceitação social. Na antiguidade, ser excluído da tribo era sinônimo de morte. Hoje, o medo de exclusão persiste, só que transformado em medo de ridículo, julgamento e isolamento. E é exatamente essa fragilidade que o delírio coletivo explora. Um experimento clássico de Solomon Asch provou isso. Diante de uma pergunta simples, as pessoas davam respostas, obviamente erradas, apenas para concordar com o grupo. Não porque acreditassem na mentira, mas porque tinham pavor de parecer diferentes. Esse é o embrião da psicose em massa, a covardia cotidiana de se curvar ao consenso, mesmo quando sabemos que ele está errado. Agora, imagine esse comportamento multiplicado por milhões, potencializado pela velocidade da comunicação moderna e pela manipulação constante das mídias. Temos então uma epidemia psicológica, uma obediência cega espalhada como vírus, corroendo a capacidade de pensar de sociedades inteiras. Nietzsche já havia alertado: a loucura é rara no indivíduo, mas nas massas ela se torna regra. Quando uma sociedade inteira decide suprimir a verdade, o resultado não é paz, mas hostilidade contra aqueles que ousam defendê-la. A violência não precisa ser física. Muitas vezes se manifesta em forma de ridicularização, censura e exclusão. O mais irônico é que, em muitos casos, os que estão presos à ilusão coletiva não são pessoas ignorantes. Ao contrário, têm diplomas, títulos, prestígio, mas informação sem consciência é apenas confusão organizada. Saber o que pensar não é o mesmo que saber como pensar, e o sistema contribui para isso. A escola ensina a memorizar, mas não a questionar. A mídia vende emoção, mas não precisão. As redes sociais premiam a indignação, mas não a sabedoria. Desde cedo, somos treinados para reagir, não para refletir. Qual é a saída, então? Reconstruir a autonomia mental. Criar uma espécie de firewall interior, capaz de filtrar ruídos, desconfiar de narrativas e proteger a clareza da manipulação externa. Isso começa com perguntas incômodas. Por que acredito no que acredito? Quem se beneficia disso? Quando foi a última vez que mudei de opinião por evidências e não por pressão social? Jung dizia que um dos maiores perigos da vida é acreditar que pensamos por conta própria, quando, na verdade, apenas seguimos a multidão. É aqui que surge o conceito de sombra coletiva. Tudo aquilo que a sociedade nega em si mesma, projetando em inimigos externos. O resultado? Histeria, acusações e perseguições, como se fosse possível apagar os próprios medos ao apontar o dedo para o outro. No entanto, há um ponto crucial. Você não está condenado a se perder nesse mar de insanidade. Sua consciência é o bote salva-vidas que pode impedir o naufrágio. O despertar começa quando você percebe manipulações sutis, quando enxerga que manchetes foram feitas para provocar, não para informar, e quando reconhece que silêncios estratégicos dizem mais do que discursos inteiros. Mas essa clareza tem um preço: a solidão. Ver além do que a maioria vê pode ser doloroso. Muitos pensadores do passado, de Sócrates a Orwell, pagaram com isolamento ou rejeição por enxergarem o que os outros não viam. Porém, essa solidão não é um castigo, é uma passagem necessária, o preço da lucidez em tempos de confusão. Apesar disso, você nunca está realmente sozinho.
Sempre há outros, silenciosos, observando, aguardando o momento certo para se manifestar. Em cada época, existem os que resistem, questionam e plantam as sementes de um futuro diferente. E essa hora é agora. Quanto mais deixamos o delírio coletivo se espalhar, mais a realidade se distorce e mais difícil se torna resgatar a sanidade. O silêncio pode parecer seguro, mas ele tem um custo crescente: abrir mão do próprio futuro. Para compreender a psicose em massa, precisamos primeiro entender o que acontece na mente individual. Uma sociedade nada mais é do que um conjunto de pessoas respondendo ao medo, à insegurança e à perda de sentido. Quando a confiança nas instituições se rompe e antigas narrativas já não convencem, o terreno fértil da confusão abre espaço para o surgimento da ilusão coletiva. O processo geralmente começa com um sentimento de desorientação, a percepção de que algo está errado, mas sem clareza sobre o quê. Em meio à névoa de caos, a mente busca ordem, mesmo que isso custe a verdade. Logo surge a simplificação. Uma história fácil aparece, vinda da mídia, de líderes ou de influenciadores, apontando um vilão, uma solução rápida e uma emoção dominante. A complexidade desaparece, as nuances são apagadas e tudo se reduz a nós contra eles. O mundo que antes era múltiplo, agora parece caber em um slogan: exaustos, muitos se rendem. Não porque sejam incapazes de pensar, mas porque é cansativo duvidar de tudo. Seguir a manada parece mais seguro, mais prático. Surge então a conformidade. Cada um acredita que todos os outros acreditam, e assim o silêncio cria a ilusão de unanimidade. Esse fenômeno tem nome: ignorância pluralística. A maioria pode discordar em silêncio, mas por medo finge aceitar. Assim, a verdade não desaparece, apenas se esconde, e a aparência de consenso se torna mais forte do que qualquer convicção pessoal. Quando a nova realidade se consolida, os que ainda resistem passam a ser vistos como inimigos. A partir daí, não basta mais seguir o consenso, é preciso defendê-lo. A multidão, movida pelo medo de perder sua falsa segurança, começa a atacar quem questiona. Censura, ridicularização e até agressões passam a ser justificadas em nome de uma suposta justiça. Essa dinâmica explica por que regimes totalitários, mesmo irracionais, contaram com milhões de defensores sinceros. Essas pessoas não eram essencialmente más. Apenas foram engolidas por um sistema que recompensava a obediência e punia qualquer sinal de pensamento independente. A psicose em massa transforma cidadãos comuns em vigilantes da ilusão. Mas há algo inevitável. Nenhuma mentira sustenta-se para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o peso da realidade rompe a bolha. Contradições se acumulam, experiências pessoais não batem com a narrativa e fissuras começam a aparecer. É o ponto em que o feitiço coletivo perde força. Esse processo dá início à fase mais difícil, o despertar. No começo, é uma voz interna que pergunta: será que isso é realmente verdade? Quando essa dúvida se espalha, a ilusão começa a desmoronar. O despertar, porém, não é confortável. Exige admitir que acreditamos em mentiras, que fomos manipulados e que muitas vezes defendemos ideias sem fundamento. Essa dor é chamada dissonância cognitiva e, embora seja devastadora, é também o ponto de partida para a clareza. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, deixou um testemunho poderoso. Os que resistiam não eram os mais fortes fisicamente, mas aqueles que mantinham um sentido interno maior que o sofrimento. Ter um propósito dava a eles uma âncora que nenhuma brutalidade externa podia destruir. E é exatamente esse propósito que se torna o antídoto contra a psicose em massa.
Quando sua mente se ancora em algo mais profundo do que a opinião pública, seja uma filosofia pessoal, uma prática espiritual ou um compromisso inegociável com a verdade, você se torna imune às pressões do coletivo. Mas isso exige coragem. Enxergar a realidade com clareza em um mundo cego pode ser solitário, doloroso e até arriscado. Você pode perder amizades, ser ridicularizado ou marginalizado. Mas é nesse dilema que surge a pergunta decisiva. Prefere viver confortável na mentira ou desperto na verdade? Muitas tradições antigas já descreviam o processo de iluminação não como algo suave, mas como uma ruptura. A luz, quando chega, revela sombras que não queríamos ver. E uma vez que você enxerga, não pode mais fingir que não viu. Esse é o verdadeiro início da liberdade. Não fugir da realidade, mas encará-la, mesmo quando ela é incômoda. Só então você deixa de ser refém das massas e passa a caminhar, por si mesmo, guiado não pela aprovação externa, mas pela sua própria clareza. Mas como manter a mente livre quando o ambiente ao redor empurra para a conformidade? O primeiro passo é cultivar o silêncio interior. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da observação consciente. Observar seus próprios pensamentos e questionar. De onde eles vêm? São fruto da experiência ou apenas ecos da multidão? Em seguida, é fundamental reduzir a reatividade emocional. Quem reage de forma automática é facilmente manipulado. Pergunte-se, por que essa notícia me deixou com raiva? Por que esse comentário me gerou medo? Essa pausa cria espaço para que você recupere a soberania sobre si mesmo. Outro pilar é reconectar-se com o sentido. Filosofia, espiritualidade, arte ou contato com a natureza. Cada um desses caminhos pode oferecer uma perspectiva maior que o caos. Como dizia Nietzsche, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. É esse porquê que impede sua mente de ser capturada por narrativas superficiais. Também é vital buscar comunidade. Não falo de bolhas que repetem as mesmas opiniões, mas de pessoas que valorizam a verdade mais do que o conforto. Um único indivíduo desperto é poderoso, mas uma rede de mentes conscientes pode transformar o curso da história. E, por fim, prepare-se para a revelação mais profunda. A verdadeira liberdade não vem apenas de resistir ao coletivo, mas de transcender a necessidade de pertencer a ele. É quando você descobre que pode caminhar sozinho sem perder a clareza, e que esse é, na verdade, o maior poder de todos. Antes de prosseguirmos, quero pedir algo a você que chegou até aqui. Se este conteúdo fez sentido, curta o canal, agora mesmo. Isso ajuda a espalhar a mensagem e fortalece essa comunidade de pessoas que ainda acreditam no valor da verdade. Chega um momento em que o barulho do mundo perde a força e uma nova lucidez surge dentro de você. Não é alienação, não é fuga, é a clareza de finalmente reconhecer o que é real. Nesse instante, as ilusões caem, o medo se dissolve e você descobre que a sua própria presença é suficiente. Essa é a verdadeira saída da psicose. No coletiva, não é rebeldia cega, mas a capacidade de permanecer firme sem precisar da aprovação da multidão. Quem encontra a própria voz não pode mais ser controlado. Quem aprende a ficar de pé sozinho torna-se inabalável diante da manipulação. É isso que todos os grandes pensadores e mestres espirituais apontaram ao longo da história. A verdade não está no coletivo, mas no indivíduo que ousa reconhecê-la dentro de si. Quando sua identidade deixa de depender do reflexo dos outros, você se torna livre de qualquer distorção. E no fim, esse é o maior medo dos que querem controlar. Um indivíduo desperto, que não teme a solidão e não troca a verdade pelo conforto. Porque uma pessoa assim inspira outras a lembrar quem realmente são.
É assim que a mudança acontece, não pela força, mas pelo exemplo vivo de que outro caminho é possível.